O delegado me chamou no meio da noite, mas quem apareceu foi a PRF que mudou minha vida para sempre. Você tá doido? Já rodei esse Brasil inteiro, já peguei chuva grossa na serra, já escapei de assalto feio na madrugada, mas nada, eu digo nada, me preparou para o que aconteceu naquele quilômetro. Eu tava no tapetão, só o farol da minha nave cortando a escuridão, mente no 12, quando vi o giroflex piscando na beira da pista. Nem freio motor, nem reduzida, segurou. O que senti, aquilo ali não era só mais uma abordagem, era um chamado, e era ela, a mulher que eu pensei que nunca mais ia ver. Você acredita? Porque até agora eu mesmo não sei se sonhei ou se vivi. A noite era dessas que fazem a estrada parecer infinita. O asfalto negro se estendia à frente como um tapete sem fim, cortado apenas pela luz amarela dos postes espaçados e pelo facho firme dos faróis do meu Scania 460R super cinza nardo. Eu estava no 12, motor roncando, como um coração velho que conhece bem o compasso da BR. E a solidão me acompanhava como sempre. Rodava há horas sem parar, sem café, sem música, apenas com o zumbido constante do motor preenchendo o silêncio. O céu começava a ganhar um tom de chumbo, como se a madrugada quisesse avisar que a chuva estava por vir. Uma garoa fina já riscava o para-brisa, escorrendo em filetes que pareciam apagar, pouco a pouco, o mundo lá fora. Foi então que, de repente, vi um vulto na beira da pista. O reflexo foi imediato. Pé no freio, como se tivesse pisado num raio. O caminhão deu uma tremida seca e senti o corpo todo projetar-se para a frente, o volante firme nas mãos, o coração disparado. Naquele instante, juro que vi a silhueta de uma mulher parada bem no meio da faixa. Mas, quando saltei da cabine com a lanterna em punho, só encontrei o vazio gelado da madrugada e o cheiro úmido do mato molhado. Voltei para o banco, ainda com os dedos trêmulos. Devia ser o cansaço. 3 noites rodando quase sem dormir transformam qualquer sombra em assombração. Mas algo naquele momento grudou em mim como poeira fina, a sensação de que não era apenas um reflexo da mente cansada. O rádio chiou, quebrando o silêncio. Uma voz conhecida ecoou pelo alto-falante. Atenção, atenção, F montando o blitz no Calumbi. Reduz aí, caminhoneirada. Suspirei e murmurei sozinho. Blitz. Essa hora, tapete preto, cada vez mais estranho. Reduzi a marcha, ajeitei o boné e entrei na fila. Um caminhão da roça seguia à minha frente, levantando poeirinha da margem. À frente, luzes azuis piscavam, cortando a neblina como navalhas. Estava acostumado com o blitz. Documento em dia, caminhão vazio, batendo lata. Mas aquela noite tinha um gosto amargo. Um PRF se aproximou pelo meu lado, capacete e colete refletivo padrão. Parou no meio do caminho e fez sinal para outro agente assumir. Foi nesse instante que o tempo pareceu congelar. A policial caminhava em minha direção com passos firmes, lanterna na mão. A luz iluminava apenas até o peito, o rosto escondido. Quando levantou o feixe e tirou o oco-boné, sentiu o chão sumir. Júlia. Minha voz saiu fraca, como se tivesse atravessado 20 anos em 2 segundos. Ela parou, olhos arregalados, apenas por um instante, mas o suficiente para a estrada inteira prender a respiração. Boa noite, senhor. Documentos, por favor, disse, fria como aço. Eu sabia. Era ela. Entreguei os papéis com a mão suada. Zé Miron, lembra de mim? Ela não respondeu. Conferiu os documentos, virou de costas, falou algo com o outro agente e voltou. Tá liberado. Boa viagem. Antes que ela se afastasse, disparei. Por que você sumiu daquele jeito, Júlia? Ela congelou. Respiração falhou, mas não olhou para trás. Boa viagem, senhor. Voltei a segurar o volante, motor roncando baixo, limpador riscando o para-brisa como um relógio torto. E lá estava eu,
parado no meio da BR, com o nome dela ecoando na mente. Júlia. 20 anos depois, a mulher que achei que nunca mais veria, agora me olhava de farda e botina, segurando uma lanterna como se pudesse apagar minha alma com um simples boa viagem. Engatei a marcha e segui devagar, mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia para onde estava indo. Rodei uns 10, talvez 12 quilômetros, mas minha cabeça tinha ficado lá atrás, estacionada na Blitz, junto com aquela mulher que virou minha vida do avesso em 2 segundos. E, enquanto o Scania avançava na escuridão, senti que aquela estrada já não era mais só caminho. Ela tinha acabado de se tornar a trilha de volta para um passado que eu achava enterrado, mas, como todo caminhoneiro sabe, certas rotas a gente não escolhe, é a estrada que escolhe a gente. O ronco constante do motor me acompanhava como um pensamento teimoso, mas a mente estava longe dali. A imagem dela, de farda, com aquele olhar firme, escondendo algo que eu conhecia bem, não saía da minha cabeça. As mãos ainda suavam no volante, e o frio na barriga não era de curva perigosa, nem de descida íngreme. Era de reencontro inesperado, desses que mexem na alma e bagunçam o caminho. As horas seguintes foram um borrão. Rodava no automático sem reparar direito nas placas nem nos quilômetros passados. O rádio falava de trânsito, de chuva na altura de Goiânia, de um tombamento no trecho sul, mas eu mal ouvia. A cada farol que surgia no retrovisor, eu esperava, sem querer admitir, que fosse ela. E, ao mesmo tempo, rezava para não ser. No final da tarde, quase no mesmo ponto do encontro anterior, avistei novamente o brilho azul e vermelho recortando o horizonte. Uma nova blitz. Meu coração disparou. Tentei manter a calma, mas os dedos bateram no volante num ritmo apressado. O acostamento estava cheio. PRFs iam e vinham, carros e caminhões paravam e seguiam. E então, lá estava ela. Júlia, mesma farda, mesma postura, mas dessa vez foi ela quem me viu primeiro. Os olhos dela hesitaram por um segundo antes de se esconderem atrás do profissionalismo. Documentos, por favor, disse fria, quase mecânica. Você tá bem? Soltei sem rodeios. Ela não respondeu de imediato. Pegou meus documentos, conferiu rápido, como se aquilo fosse só um gesto automático. Você não devia ter voltado aqui, Zé. Meu peito apertou. Júlia, 20 anos e você aparece do nada numa BR, no meio do nada, e eu não devia ter voltado. Ela suspirou e olhou ao redor, como se calculasse quem podia estar ouvindo. Eu só tô fazendo o meu trabalho. E eu só tô tentando entender o que você fez com o meu coração quando sumiu daquele jeito. Um passo para trás, eu vi. A farda, o colete, as botas eram armaduras, mas por dentro ela tremia como palmeira na ventania. Você não entende, não é tão simples. Eu fiz o que tinha que fazer. Tinha eu, Júlia. Isso não conta? Silêncio. Ela encarou o Etuzum, crude o horizonte, fugindo dos meus olhos. A gente era só 2 jovens brincando de futuro. As palavras cortaram fundo. Pode até ser, mas para mim aquilo era verdade. Ela devolveu os documentos com um suspiro. Eu tenho filha agora, Zé. A frase bateu como um tapa frio. Eu fiquei mudo. 1000 pensamentos cruzaram minha mente, mas nenhum encontrou saída. Eu precisava proteger ela. Eu precisava sumir, completou, a voz embargada. E eu? Perguntei, sentindo o peso do abandono reacender. Ela passou a mão no rosto, nervosa. Pela primeira vez, vi os olhos dela brilharem de água. E se eu tivesse contado, você não teria deixado eu ir. Não teria mesmo. Ela fechou os olhos por um instante. Pois é, mas às vezes amar também é deixar ir. Fiquei ali parado, sem saber se queria abraçar ou virar as costas. Ela respirou fundo, tentando recompor a postura. Toma cuidado, Zé. Essa estrada não perdoa. Quem
se distrai com o passado. Virou-se e caminhou até a viatura, mas antes de entrar, olhou por cima do ombro, e nesse olhar tinha tudo o que não foi dito. Eu voltei para a cabine, como quem volta de um enterro. O motor ligou, o limpador varreu a garoa, mas dentro de mim nada se movia. Júlia tinha reaparecido, mas junto com ela veio um peso que eu não sabia se estava pronto para carregar. Enquanto o Scania avançava pelo tapetão, entendi que não havia mais rota certa. Alguma coisa me puxava de volta, como se o volante tivesse vontade própria. E, pela primeira vez em anos, minha viagem não tinha destino, tinha propósito. Voltei para o trecho principal no fim da tarde, mas parecia que a cabeça tinha ficado estacionada lá atrás, junto com o cheiro de diesel e o olhar dela. O céu se pintava de vermelho queimado, um vento seco levantava poeira da beira do asfalto e o Scania ronronava como se sentisse que algo diferente estava guiando aquela viagem. Eu não tinha frete, não tinha destino, mas tinha um objetivo: cruzar com ela de novo. Comecei a rodar de propósito pelos mesmos pontos, dobrando por estradas vicinais que só caminhoneiro velho de guerra conhece, evitando cidade grande, passando em postos pequenos. A cada parada, eu puxava conversa com frentistas, atendentes de lanchonete, chapas que fumavam na beira da bomba. Viu uma PRF morena, cabelo preso, olhar firme? Perguntava. Alguns diziam que sim, outros balançavam a cabeça sem certeza. Era como caçar fantasma. A gente acha que vê, mas no fundo não sabe. Na terceira noite, encostei a nave num posto em Itumbiara. Pedi um café preto e fiquei olhando o movimento. Caminhoneiro indo e vindo, luz de carretas cruzando a pista, conversas baixas no balcão. De repente, um senhor de boné, surrado, se sentou ao meu lado. "Tá rodando por aqui há uns dias, né?" Perguntou, sem me encarar. "Tô procurando alguém." "Mulher?" Soltou um riso de canto. "Algo assim." Ele não insistiu. Tomou o café dele e saiu. Mas aquele algo assim ficou martelando na minha cabeça. No dia seguinte, acordei com o rádio chiando. Um caminhoneiro avisava sobre acidente no trecho próximo a Paraíso das Águas. 2 viaturas da PRF no local. Meu coração acelerou. Liguei a nave e segui. O percurso era cheio de curva, faixa simples e caminhão tartaruga, mas eu não tirava o pé. Cheguei com o sol alto. O cheiro de diesel queimado e ferro retorcido enchia o ar. Um caminhão tombado ocupava parte do acostamento. E cones laranjas delimitavam a área. Viajantes indo de um lado para o outro, mas nenhum deles era ela. Um PRF me notou e veio até mim. "Tá procurando alguém?" "A Júlia, PRF. Me falaram que ela estava nesse trecho." Ele franziu o senho. "Ela veio sim, mas foi deslocada para outro ponto. Emergência familiar. Saiu voando daqui. Tão perto e tão longe de novo." Voltei para o caminhão sem dizer nada. Liguei o motor e fiquei parado por alguns minutos, encarando a linha do horizonte. Percebi que já não estava rodando por rodar. A estrada tinha mudado. Não era mais sobre frete, nota fiscal, bucha ou filé. Agora, cada blitz era uma esperança, cada cidadezinha, um possível reencontro. No retrovisor, vi o caminhão tombado, ficando para trás. Mas na minha mente, a imagem que persistia era dela, de farda, com aquele olhar que parecia carregar o mundo nas costas. E eu sabia, cedo ou tarde, essa rota ia nos colocar frente a frente outra vez. O dia estava claro, mas o ar carregava aquela tensão que só a estrada sabe dar. Depois de horas rodando sem rumo, com o rádio ligado mais para fazer companhia do que para ouvir, a voz metálica de um colega ecoou no alto-falante. "Blitz, PRF, no quilômetro 312. Reduz aí, pessoal. Os bota tão no trecho." O coração apertou. Não pensei 2 vezes. Ajustei o boné, baixei a marcha e segui.
O cenário começou a se formar à frente. Cones alinhados, luzes azuis cortando o ar, viaturas bem posicionadas, agentes em movimento. E lá estava ela, Júlia, postura reta, farda impecável, a expressão profissional. Mas algo no olhar entregava um cansaço que só quem viveu muito carrega. Ela me viu chegando e mordeu o lábio, como quem tentava decidir entre me abordar ou me deixar passar. Escolheu vir até mim. Senhor, documentos do veículo e CNH, disse como se não me conhecesse. Vai continuar fingindo que não tem nada para conversar, Júlia? Perguntei, sem tirar os olhos dela. Ela respirou fundo, pegou os documentos e se afastou alguns passos. Voltou minutos depois. Preciso que me acompanhe até ali para uma checagem mais detalhada. Tá me parando por quê? Provoquei. Só me acompanha, Zé, por favor. Estacionei mais frente, perto de uma área afastada. Quando desci, ela já estava lá, longe dos outros agentes, braços cruzados e um olhar que parecia buscar coragem. Eu devia ter te contado antes, mas na época eu estava com medo. Começou, a voz mais baixa. Medo de quê? De mim? Não. De quem estava atrás de mim? Ela tirou o boné e passou a mão pelos cabelos, nervosa. Meu ex, ele era violento. Ameaçou me matar, ameaçou minha família. Quando descobriu que eu estava com você, jurou que ia te encontrar e fazer pior. Senti um frio subir pela espinha. Putko, e foi por isso que você sumiu? Sim, eu fui embora porque sabia que, se ficasse, você ia morrer. Não quis arriscar sua vida. Você era tudo o que eu tinha de bom. A raiva acumulada por 20 anos se misturou com um peso estranho no peito. Parte de mim queria gritar por ela não ter confiado em mim. Outra parte entendia. Ela voltou a encarar o horizonte, olhos marejados. E agora ele saiu da cadeia. Não sei onde está, mas tenho aquela sensação, sabe? Antes da tempestade. Você tem filha, não é? Ela assentiu. Carol, 11 anos. Meu mundo. Ele sabe dela? Não. Ainda não. Encostei no para-choque, olhando para o chão. E eu? Quando ia me contar? Eu nunca soube se devia, se você ainda lembrava de mim, se ia querer saber. Eu nunca esqueci. E agora estou aqui, querendo entender tudo, mesmo que doa. O rádio dela chiou. Uma voz urgente pediu apoio no posto 421. Ela suspirou, já voltando para a viatura. A gente vai se ver de novo, Zé. Dessa vez eu prometo. Fiquei olhando enquanto ela se afastava, sentindo que essa promessa era mais do que um reencontro. Era o começo de uma rota perigosa, e eu já estava nela. Aquela promessa dela ficou martelando na minha cabeça pelo resto do dia. Eu voltei para a estrada com um gosto estranho na boca, como se tivesse engolido um pressentimento ruim. O Scania avançava firme, mas meus olhos não desgrudavam dos retrovisores. Era um instinto antigo, coisa de caminhoneiro que já passou por muito perrengue e sabe quando está sendo seguido. E não demorou para eu perceber. Havia um carro prata, sedã antigo, sempre a uns 2 ou 3 veículos atrás. Em cada posto que eu parava, ele aparecia pouco depois. Não abastecia, não falava com ninguém, só ficava no canto, faróis apagados, como se estivesse esperando. No terceiro posto, decidi confirmar minhas suspeitas. Pedi ao frentista para fingir que ia calibrar meus pneus enquanto eu ficava de olho no tal carro. Foi aí que vi a porta abrir e um homem alto descer, vestindo jaqueta de couro marrom, boné baixo e um andar pesado. O rosto estava meio escondido, mas tinha algo nele que me fez lembrar das palavras da Júlia. Ele saiu da cadeia. O cara entrou na lanchonete, mas não pediu nada. Só ficou no balcão, virado para a porta, olhando cada movimento meu. Aquilo não era coincidência. Quando voltei para Coxiú, para a cabine, o rádio chiou com a voz de um colega. Zé, cuidado no trecho do QM 350. Ouvi dizer que tem gente estranha na área, de olho em caminhoneiro. Engatei a marcha e segui. Mas
Com o sangue fervendo, o carro prata veio logo atrás, mantendo a mesma distância. E foi assim por quase 50 quilômetros, até que um trevo apareceu à direita. Entrei sem sinalizar, acelerando pela vicinal. Pensei que tinha despistado, mas poucos minutos depois vi o mesmo carro surgindo no retrovisor, faróis acesos agora. Aquilo não era perseguição casual, era caçada. Resolvi jogar pesado. Liguei o farol alto, reduzi bruscamente e puxei o caminhão para o acostamento. Desci rápido, fingindo que ia verificar algo na carga. O carro diminuiu e parou a uns 30 metros. A porta abriu e o homem da jaqueta marrom deu 2 passos para fora. O vento frio da noite bateu no meu rosto e no dele veio um sorriso torto, desses que não anunciam nada de bom. "Bonito caminhão, parceiro", disse, a voz grave, arrastada. "Tá rodando sozinho? Quem tá perguntando?" Respondi firme. Ele inclinou a cabeça como se quisesse me medir. "Só alguém que conhece uma velha amiga sua, Júlia." O nome dela ali, na boca dele, soou como ameaça. Antes que eu pudesse responder, ele voltou para o carro e arrancou sem olhar para trás. Fiquei parado no acostamento com o motor desligado e o coração batendo no ritmo da tensão. Não era mais só sobre reencontrar a Júlia. Agora eu estava no meio de algo grande. E Almeida, sim, aquele tinha que ser o tal ex. Estava me marcando de perto. E a estrada, que antes era só minha casa, agora parecia um território inimigo. Eu sabia que não dava mais para seguir viagem fingindo que nada tinha acontecido. Almeida não estava apenas rondando, ele estava mandando um recado. E, se ele tinha coragem de se aproximar assim, no meio da estrada, era porque já se sentia seguro demais. Peguei o celular, rolei a agenda até encontrar o número da base da PRF, onde a Júlia provavelmente estava lotada. Pedi para falar com ela. A voz do atendente foi seca. "Ela não está de plantão hoje. Sabe onde posso encontrá-la? É urgente." Não posso passar informações. O clique seco do desligar me deixou encarando o vazio da cabine. Eu precisava encontrá-la antes que Almeida fizesse qualquer movimento. Tomei a decisão de rodar direto até a cidade onde, segundo meus cálculos de estrada, ela mais aparecia nas blitz. No caminho, o rádio ficou ligado só por segurança, mas minha cabeça trabalhava em silêncio, repassando cada detalhe. A postura dele, o tom da voz, o jeito de falar o nome dela. Almeida não estava só com raiva, ele queria controle. Quando cheguei à entrada da cidade, já passava das 10 da noite. Encostei no posto 24 horas, pedi um café forte e comecei a puxar conversa com o frentista. "Sabe se a PRF montou operação aqui nos últimos dias?" Ele coçou o queixo, pensativo. "Vi sim. E vi também uma PRF morena, cabelo preso, olhando muito para os lados, como se estivesse esperando alguém." O coração acelerou. "E sabe onde ela está agora?" "Não, mas ouvi dizer que ela se hospeda no hotel da esquina quando tem plantão duplo." Terminei o café em 2 goles e fui até lá. A recepção estava quase vazia, só um rapaz entediado atrás do balcão. "Boa noite. A Júlia está hospedada aqui." Ele olhou a ficha, depois para mim, desconfiado. "Quem quer saber?" Amigo. É urgente." "Ela pediu para não receber visitas." Suspirei. "Então só avisa que o Almeida está na estrada e que ele já falou o nome dela." O rapaz arregalou os olhos e correu para o telefone. Não demorou nem 2 minutos para Júlia aparecer no corredor, de roupa simples, cabelo solto e um olhar que misturava susto e raiva. "Onde você ouviu esse nome?" Ele me seguiu por quase 50 quilômetros, parou, falou de você e sumiu. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Então é pior do que eu pensei. "O que a gente vai fazer?" Perguntei, enfatizando o agente. Ela me olhou como quem mede o peso de uma decisão. "Amanhã cedo você me leva até um lugar. Preciso mostrar uma coisa.
E depois a gente vê como se livra dele. Ficamos nos encarando em silêncio. Eu sabia que, a partir dali, não tinha mais volta. O que quer que ela fosse me mostrar no dia seguinte poderia mudar tudo. E pela primeira vez em anos, senti que a madrugada ia ser longa demais. O amanhecer chegou lento, tingindo a estrada de um laranja queimado. Eu já estava acordado muito antes do sol nascer, sentado na cabine com um café fraco na mão, esperando Júlia aparecer. Quando ela surgiu, vestia uma jaqueta jeans sobre uma blusa simples, o cabelo preso num coque apressado. Nada da farda, nada da postura rígida. Parecia outra pessoa. "Pronto para rodar?" perguntou, jogando a tua mochila no banco do carona. "Sempre." "Mas para onde a gente vai?" "Você vai ver." Saímos da cidade e pegamos um trecho de asfalto estreito, quase sem movimento. Júlia olhava para fora o tempo todo, como se conferisse se estávamos sendo seguidos. Depois de uns 40 minutos, ela pediu para entrar à direita, por uma estrada de terra batida. A poeira levantou alto no retrovisor, mas não havia sinal de nenhum carro atrás. "Aqui é o lugar que eu usei para sumir, Zé," ela disse, quebrando o silêncio. "Quando deixei tudo para trás, foi para cá que eu vim." A estrada terminou num portão de madeira velha. Descemos e empurramos juntos. Do outro lado, uma clareira escondida no meio do mato. E no canto, uma casa pequena, de paredes gastas e telhado de zinco enferrujado. "Meu avô construiu isso nos anos 70, explicou, caminhando até a porta. "Pouca gente sabe que existe." Lá dentro, o ar tinha cheiro de madeira úmida e lembranças guardadas. Júlia abriu um armário velho e tirou uma caixa de metal amassada, colocou sobre a mesa, respirou fundo e levantou a tampa. Dentro havia fotos antigas, recortes de jornal e um envelope pardo. As fotos mostravam ela mais jovem ao lado de um homem robusto, de barba rala e sorriso forçado. Não precisei perguntar. Era Almeida. Nos recortes, manchetes sobre contrabando na fronteira, operações fracassadas e prisões que duravam pouco. Ele sempre foi perigoso, mas na época eu achava que podia mudar ele, confessou, a voz baixa. Quando percebi que estava metida até o pescoço, já era tarde demais. Abriu o envelope e tirou alguns papéis amarelados. Eram cópias de registros e uma lista de nomes. "Isso aqui é o que pode colocar ele de volta na cadeia, mas também é o que pode me matar." Olhei para ela, tentando medir se aquilo era coragem ou desespero. "Por que me mostrar isso agora? Porque se algo acontecer comigo, eu quero que você saiba onde está. Quero que alguém termine o que eu comecei." O peso daquelas palavras caiu sobre mim como um bloco de concreto. Eu não era mais só um caminhoneiro que cruzou o passado com um amor antigo. Agora eu estava no meio de um jogo perigoso, com uma peça-chave nas mãos. Lá fora, um estalo seco quebrou o momento. Olhamos pela janela. Uma nuvem de poeira se levantava na entrada da estrada de terra. Alguém estava vindo. O som do motor se aproximava rápido, engolindo o silêncio do mato. Júlia apagou a luz da cozinha com um gesto rápido e puxou a cortina para o lado só o suficiente para espiar. Seus olhos se estreitaram. "Não é viatura. É uma caminhonete preta." Fui até a janela da frente e vi o veículo avançando pela estrada de terra, levantando uma nuvem espessa de poeira. Ele parou a uns 50 metros do portão, motor ligado. 2 homens desceram. Um deles usava jaqueta de couro marrom. O outro, mais baixo e atarracado, mantinha a mão no bolso do casaco como se segurasse algo. "É ele," Júlia sussurrou, sem precisar dizer o nome. "Almeida." Ela respirou fundo, já mexendo na caixa de metal para fechá-la. "Precisamos sair daqui, pela porta dos fundos." "E a caminhonete?" "Eles vão ver a gente. Tem uma trilha por trás. Leva a uma estrada vicinal. Só dá para passar a pé ou de moto."
Não pensei duas vezes. Peguei a caixa de metal e enfiei dentro de um saco de lona. Júlia agarrou a mochila e me puxou pela cozinha. O barulho de passos no cascalho indicava que eles já tinham atravessado o portão. Saímos pela porta dos fundos e entramos no mato fechado. O cheiro de terra úmida e folhas esmagadas misturava-se ao som das nossas respirações rápidas. Júlia parecia conhecer cada curva da trilha. Eu, por outro lado, só pensava em manter o passo e não fazer barulho. De repente, uma voz grave ecoou atrás. "Júlia, eu sei que você está aí." O som fez meu estômago gelar. Ela não olhou para trás, apenas apertou o pó. Passo. Chegamos a um ponto onde a trilha se abria para uma clareira. No canto, meio escondida, havia uma velha moto azul, coberta por uma lona. Júlia puxou a capa, revelou o banco rasgado e girou a chave que já trazia no bolso. O motor tossiu, mas pegou. "Sobe!" gritou. Eu subi na garupa, segurando firme a lona com a caixa. No segundo em que arrancamos, ouvi estalos secos vindos de trás. Não sei se eram galhos quebrando ou tiros. Não quis confirmar. A moto saltava sobre buracos, desviava de pedras e cada curva me afastava um pouco mais da clareira e de Almeida. Só que a sensação de alívio era frágil. Eu sabia que ele não ia desistir, não depois de ter chegado tão perto. Quando finalmente alcançamos a estrada vicinal, Júlia reduziu a marcha e olhou pelo retrovisor. Nada, só poeira se desfazendo ao vento. "Você acabou de entrar de vez na minha guerra, Zé", disse ela, a voz firme. "E agora não tem como voltar atrás." Rodamos por mais de 1 hora pela vicinal, até encontrar uma estrada asfaltada. O vento frio cortava o rosto e a caixa de metal pesava nas minhas costas como se carregasse chumbo. Júlia mantinha os olhos fixos na pista, mas eu sentia que a cabeça dela estava longe, calculando 1000 possibilidades ao mesmo tempo. No entroncamento com a BR, ela apontou para uma placa velha, meio torta. "Posto Santa Maria, 3 quilômetros." O lugar parecia esquecido pelo tempo. 3 bombas de combustível enferrujadas, uma lanchonete com telhado de amianto e um letreiro apagado que mal deixava ler o nome. Encostamos a moto atrás do prédio, longe da vista da estrada. Lá dentro, o cheiro de café requentado se misturava ao de fritura antiga. Um senhor magro, de boné desbotado, limpava o balcão com um pano gasto. "Oi, seu Olívio", cumprimentou Júlia, tirando a jaqueta. "Preciso de um quarto por algumas horas." O homem nem perguntou. Pegou uma chave pendurada num prego e entregou para ela. Mesmo de sempre. Quarto ficava nos fundos, pequeno, com uma cama estreita e uma janela que dava para um matagal. Fechamos a porta e Júlia colocou a caixa de metal sobre a cama. "A gente precisa planejar", disse ela, abrindo novamente o conteúdo. "O Almeida não vai parar. E agora ele sabe que você está comigo." Me aproximei, olhando para os papéis. Entre os nomes na lista, um me chamou a atenção. Mendonça, fiscal de fronteira. Esse aqui já ouvi falar. Ele não foi preso ano passado? Foi, mas saiu antes de depor. Ele é a peça que falta para ligar o Almeida ao contrabando de armas. E onde ele está agora? Última vez que soube, estava escondido em uma chácara no Mato Grosso do Sul. Mas não é simples chegar lá. Sentei na beira da cama, tentando organizar as ideias. Então, a gente precisa encontrá-lo antes do Almeida. Júlia assentiu. E para isso vamos precisar de aliados. Ela pegou o celular e digitou rápido. Depois de alguns segundos, colocou no viva voz. "Base 47. Aqui é a PRF Júlia. Preciso falar com o delegado Brandão. É urgente." A voz do outro lado hesitou. "Júlia, você tem noção de quantas ordens você já quebrou?" "Tenho, e vou quebrar mais se for preciso. Mas, se o Brandão não me ouvir agora, pode ser tarde demais." Enquanto ela falava, olhei pela janela e vi um vulto passando rápido pelo matagal. Fiquei imóvel, tentando focar. Era um homem. E parecia estar se aproximando.
O vulto se moveu devagar entre as árvores, como quem conhece o terreno e quer evitar fazer barulho. Me afastei da janela, fazendo sinal para Júlia silenciar o telefone. Ela entendeu na hora, desligando a chamada sem despedida. Tem alguém lá fora, murmurei. Ela foi até a gaveta da cômoda e tirou um pequeno revólver, conferindo o tambor antes de me entregar um olhar sério. Não atira sem certeza. Pode ser amigo, ou não. Ficamos parados, só ouvindo. Passos lentos sobre folhas secas, um arranhar de galhos, até que, de repente, uma batida suave na porta do quarto que dava para fora, nos fundos. Júlia se aproximou, encostou de o ouvido e perguntou baixo: "Quem é?" A resposta veio como um sopro. "É o Brandão. Abre rápido." Ela destrancou, e um homem alto de terno amarrotado e expressão cansada entrou fechando a porta atrás de si. "O Almeida tá na região. Consegui rastrear o carro dele até 20 quilômetros daqui. Vocês não têm muito tempo." "Como soube que estávamos aqui?" Perguntei, ainda com a mão no coldre. Eu rastreio a Júlia desde que ela sumiu da corporação. Sabia que mais cedo ou mais tarde ela ia me procurar. O olhar dela endureceu, mas não contestou. "Então, já sabe do Mendonça." Brandão assentiu. "Sei. E sei também que o Almeida quer calar ele antes de qualquer depoimento. Eu tenho um contato que pode nos levar até a chácara sem levantar suspeita. Mas a viagem é longa e vocês vão precisar desaparecer da BR principal." Júlia fechou a caixa de metal e entregou para ele. "Então você leva. Se alguma coisa acontecer com a gente, o conteúdo tá aí." "Não." Brandão devolveu. "Isso é a sua carta de sobrevivência. Fica com você." O clima ficou pesado. Lá fora, o ronco de um motor se aproximou, dessa vez pela frente do posto. Brandão olhou pela fresta da cortina. Caminhonete preta. Meu corpo reagiu antes da mente. Peguei a caixa, Júlia guardou o revólver e Brandão abriu a janela dos fundos. "A gente sai por aqui e pega meu carro no outro quarteirão." Pulamos para fora, o mato roçando nas pernas, enquanto a caminhonete parava na frente do posto. Ouvi portas batendo e vozes graves chamando pelo nome da Júlia. Cada passo que dávamos na direção do carro de Brandão parecia mais curto que o tempo que tínhamos. Eu sabia, a partir do momento que colocássemos as rodas na estrada de novo, ia começar a parte mais perigosa da viagem. Entramos no carro de Brandão, um sedã prata com pintura gasta e cheiro de gasolina misturado a couro velho. Ele girou a chave e o motor respondeu baixo, quase discreto demais para o momento. Júlia jogou a mochila no banco de trás e eu mantive a caixa de metal firme no colo, como se fosse parte do meu corpo. "Segura firme", disse Brandão, arrancando pela rua lateral sem acender os faróis. O breu da madrugada engolia a estrada, e o único som era o ronco abafado do motor. Alguns minutos depois, uma luz forte explodiu no retrovisor. A caminhonete preta estava atrás. "Eles já viram a gente", falei, sentindo o peso da tensão no peito. Brandão olhou rápido para Júlia pelo espelho interno. "Aguenta firme. Vou tirar a gente da rota principal." Ele puxou o volante, bruscamente para a esquerda, entrando numa estrada de terra estreita, ladeada por eucaliptos altos. A caminhonete fez a mesma curva, os faróis cortando a escuridão como lâminas. O barulho de pedras soltas ricocheteando na lataria nos acompanhava. "Se eles encostarem, não vai ter conversa", murmurou Júlia, a mão próxima ao revólver dentro da jaqueta. O carro sacudia em cada buraco, e o cheiro de poeira invadiu o interior. Brandão acelerou, o velocímetro subindo, mas a caminhonete se mantinha colada, até que num ponto onde a estrada se dividia, ele jogou o carro para a direita, apagou os faróis e seguiu em silêncio absoluto. Nós três prendemos a respiração. A caminhonete passou reto na outra bifurcação, os faróis sumindo atrás das árvores,
Brandão só voltou a acender as luzes depois de uns 500 metros. Perdemos eles, por enquanto, disse. Mas o tom não era de alívio, e sim de alerta. Daqui até a divisa, vamos por estradas vicinais. Menos visibilidade, menos chance de emboscada. Eu olhei para Júlia. Ela estava tensa, mas o olhar tinha um brilho que eu não via desde que nos reencontramos. Eles estão desesperados, disse ela. Isso significa que estamos perto de alguma coisa grande. O sedã avançava pela noite como um fantasma e eu sentia que, apesar de termos despistado a caminhonete, a caçada estava só no começo. Cada quilômetro nos levava mais fundo num território onde não existiam placas de saída, só entradas para lugares dos quais ninguém queria falar. A primeira luz do amanhecer começou a riscar o horizonte quando avistamos a placa enferrujada, anunciando Bem-vindo a São Domingos do Norte, população 3.214. A cidadezinha parecia esquecida no tempo. Ruas de paralelepípedo, casas baixas com fachadas descascadas e postes de madeira sustentando fios antigos. Brandão reduziu a velocidade e seguiu até uma oficina mecânica na entrada da cidade. O portão de ferro estava meio aberto e lá dentro um homem magro, de macacão azul manchado de graxa, trabalhava num motor desmontado. Esse é o Jonas, disse Brandão, baixando o tom de voz. Velho conhecido. Já me ajudou em algumas investigações, mas só até onde a conveniência dele permite. Estacionamos ao lado de um caminhão velho e descemos. Jonas olhou para nós, sem interromper o trabalho. Tá cedo para a visita, Brandão. Preciso de um favor, respondeu o delegado, discreto e rápido. Jonas enxugou as mãos num pano e veio até nós. Se é para sumir com alguma coisa ou alguém, eu cobro caro. Júlia deu um passo à frente. Não é questão de preço, é questão de segurança. Estamos indo atrás de um homem chamado Mendonça. Você sabe como chegar até a chácara dele sem chamar atenção. O mecânico estreitou os olhos, avaliando a situação. Já ouvi esse nome, mas não é todo mundo que quer chegar perto dele, ou do que está em volta. Enquanto conversavam, algo no canto da oficina me chamou a atenção. Um radiocomunicador sobre a bancada, com o LED piscando. Jonas percebeu meu olhar e, rápido demais, desligou o aparelho. Brandão cruzou os braços. Quem você estava ouvindo, Jonas? Conversa de caminhoneiro na rodovia. Nada demais. Mas a tensão no ar denunciava outra coisa. Júlia fixou o olhar nele. Se você passou a localização da gente para alguém, fala agora. Jonas respirou fundo, desviando do olhar. Eu não passei nada, mas talvez alguém já saiba que vocês estão aqui. Antes que pudéssemos reagir, um ronco pesado de motor ecoou do lado de fora. Olhei pela fresta do portão. Uma caminhonete preta estacionava do outro lado da rua. Almeida havia nos encontrado. Brandão já estava se movendo. Pela porta dos fundos agora! A oficina tinha um corredor estreito que levava a um quintal cheio de sucata. Pulamos por cima de eixos enferrujados e pneus empilhados. O som das portas da caminhonete batendo, ecoando atrás de nós. Quando saímos para a rua de trás, Júlia segurou meu braço. Não vamos conseguir ficar correndo para sempre. A gente precisa virar o jogo. O olhar dela era de alguém que tinha lá acabado de tomar uma decisão e que provavelmente ia mudar tudo a partir dali. Corremos até um beco estreito, as paredes de tijolo cru ainda úmidas pelo sereno da madrugada. Brandão liderava o caminho, mas Júlia me puxou para um canto, fazendo sinal para parar. Seu rosto estava sério, o olhar fixo em algo muito além daquelas ruas. Zé, a gente não vai conseguir fugir dele para sempre. Cada vez que despistamos, ele reaparece mais rápido. Então, o que você sugere? Perguntei, tentando recuperar o fôlego. A gente para de fugir e começa a caçar. Brandão se virou, franzindo a testa.
Não me diga que vai fazer o que eu tô pensando. Vou usar o Almeida contra ele mesmo, disse Júlia. Ele quer me pegar viva. Isso significa que, se eu aparecer no lugar certo, ele vai vir e vai trazer as provas que precisamos para enterrar ele. Meu estômago embrulhou. Isso é loucura. É a única chance. Ela se aproximou, quase encostando o rosto no meu. E eu preciso que você confie em mim. Enquanto falava, tirou um celular pequeno e velho do bolso interno da jaqueta. Esse aparelho não tá no nome de ninguém. Vou mandar uma mensagem que ele não vai resistir. Digitou rápido, sozinha, no quilômetro 214. Amanhã, ao amanhecer, sem polícia. Pronto. Agora é esperar a resposta. Brandão balançou a cabeça. Isso pode acabar muito mal. Ou muito bem, retrucou ela. Mas a diferença vai ser a gente estar preparado. O plano começou a tomar forma ali mesmo, entre as sombras daquele beco. Brandão cuidaria da rota de fuga e de colocar homens de confiança escondidos nos arredores. Eu ficaria próximo o suficiente para intervir, mas longe o bastante para não assustar Almeida. Enquanto ajustávamos os detalhes, o celular de Júlia vibrou. Uma nova mensagem. Entendido? Amanhã. Só você. Ela me olhou com um sorriso frio. Ele mordeu a isca, e eu soube, naquele instante, que o dia seguinte não seria apenas mais um capítulo dessa fuga, seria o dia em que tudo poderia acabar, de um jeito ou de outro. O sol ainda estava escondido atrás das colinas quando estacionamos a caminhonete Brandão a 2 quilômetros do ponto marcado. O ar frio da madrugada trazia um silêncio quase sufocante, quebrado apenas pelo som, distante de um galo e o estalar dos pneus no cascalho. Júlia vestia um casaco simples, calça jeans e botas gastas. Nada que denunciasse o colete à prova de balas escondido por baixo. Seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo apertado, e o olhar fixo no horizonte revelava uma mistura de calma e raiva. Tem certeza disso? Perguntei, enquanto verificava a arma curta que Brandão me emprestara. Tenho. Se der errado, você não hesita. A voz dela era firme, quase fria. Mas não atira para matar. Ainda preciso que ele fale. Brandão ajeitava o radiocomunicador no ouvido. Minhas equipes estão posicionadas no perímetro. Se ele aparecer com reforço, cercamos. Júlia assentiu e começou a andar pela beira da estrada, sozinha, até desaparecer na curva do quilômetro 214. Fiquei no carro com Brandão, a tensão martelando nas têmporas. Foram 10 minutos de espera. Depois, o som de um motor ecoou fraco, crescendo aos poucos. Uma caminhonete preta surgiu na curva, avançando devagar, como um predador medindo a distância antes do ataque. Ela parou a poucos metros de Júlia. Almeida desceu primeiro. Mesma jaqueta de couro, mesma postura arrogante. Um sorriso torto cruzou o rosto dele. Sabia que você ia voltar para mim, Júlia. Você nunca soube nada de mim, Almeida. Do lado do passageiro, um homem baixo e atarracado saiu, a mão dentro do casaco. Júlia deu um passo atrás, levantando as mãos num gesto calculado para ganhar tempo. Foi nesse momento que percebi. O colete não era a única armadilha. No barranco acima da estrada, 2 homens de Brandão já estavam posicionados, rifles apontados. Mas antes que pudessem agir, Almeida falou: soltem as armas aí de cima, senão o amigo aqui aperta o gatilho nela. O homem atarracado tirou do casaco não uma arma, mas um celular e começou a transmitir em vídeo. Almeida olhou diretamente para a câmera. Todo mundo vai saber que a PRF Júlia se vendeu. Era pior do que imaginávamos. Ele queria usar a imagem dela para desmoralizá-la e desviar a atenção do caso Mendonça. Brandão sussurrou no rádio: muda o plano. A gente precisa pegar esse telefone inteiro. Júlia deu um meio sorriso, como se já esperasse por isso. Almeida, você fala demais. E então, num movimento seco,
Ela chutou o braço do homem com o celular, fazendo o aparelho voar no ar. O som de disparos explodiu, misturando-se aos gritos e ao barulho de corpos se movendo rápido. O celular caiu no asfalto, deslizando até parar perto da roda dianteira da caminhonete. Antes que alguém pudesse alcançá-lo, um disparo acertou o pneu, o ar escapando com um silvo agudo. O homem atarracado tropeçou para trás, tentando sacar uma pistola, mas Brandão surgiu da lateral com a arma apontada direto para o peito dele. "Larga isso agora!" gritou o delegado. Almeida, rápido como uma serpente, puxou Júlia pelo braço e tentou usá-la como escudo, mas ela girou o corpo, quebrando a pegada com um movimento seco, e o empurrou contra a porta aberta da caminhonete. O impacto foi tão forte que ele soltou um grunhido e quase caiu. "Você acha que pode me derrubar?" rosnou ele. "Eu controlo essa estrada." "Não por muito tempo", respondeu Júlia, erguendo o revólver. O som das botas dos homens de Brandão ecoou no asfalto enquanto cercavam a cena. Almeida olhou em volta e entendeu que não tinha saída, mas antes de se render, tentou a última cartada. "Se eu cair, o Mendonça cai junto, e vocês nunca vão saber onde ele tá." Júlia deu um passo à frente, aproximando o cano da arma do rosto dele. "Eu já sei onde ele tá. E agora? Você vai me levar até lá." O silêncio foi quebrado apenas pelo vento passando pela rodovia vazia. Almeida hesitou. Depois, baixou os ombros e deixou a arma cair no chão. Brandão o algemou enquanto eu pegava o celular caído, ainda gravando. "Prova suficiente para enterrar esse canalha", disse Brandão, guardando o aparelho num saco plástico. Enquanto colocávamos Almeida na viatura, Júlia me olhou. Não havia triunfo no rosto dela, apenas um cansaço profundo, misturado com alívio. "Isso não acaba aqui, Zé. O Mendonça é a peça final. Depois dele, talvez a gente tenha paz." A viatura arrancou, levando o homem que por tanto tempo assombrou nossas vidas. O sol já começava a subir no horizonte, pintando de dourado o asfalto molhado pelo sereno. Por um instante, pensei que aquela estrada, tão cheia de perigos e armadilhas, também podia ser o caminho para recomeçar. Mas, no fundo, sabia que enquanto houvesse segredos escondidos por aí, nós nunca estaríamos realmente livres.